Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, todos vocês. Trago abraços das igrejas que se reúnem em João Pessoa, especial de Mangabeira, onde eu sirvo integralmente, mas também de Colinas do Sul, Jardim Luna e Manaíra. São essas 4 congregações que tem em João Pessoa. É um privilégio estar hoje aqui com vocês. Já esqueci as dificuldades para chegar até aqui. A distância, tudo fica pequeno, tudo passa depois que eu vejo o amor e eu vejo o rosto de cada um de vocês. É um privilégio estar com vocês. Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo e poder. Quem é esse Jesus? Conhecemos esse Jesus hoje, anunciado pelos profetas, anunciado por João Batista, mas também aquele que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e também com poder. Tem uma passagem que eu quero ler junto com vocês. Fica em João, capítulo 3, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo 3, 21. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba. E ouviu uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A vida de Jesus aqui na terra se apresentou, posso dizer, sobre 2 aspectos bem distintos. O primeiro, Jesus viveu em Nazaré. Viveu de maneira mais ou menos oculta aos olhos das pessoas. Não só quanto à sua divindade, mas também quanto à sua missão. Ele era um carpinteiro, numa pequena cidade. Vivia uma vida simples, sem muitos mistérios, ainda não com notoriedade. Mas depois dessa passagem, depois do batismo de João, a vida de Jesus muda. Ao contrário, ele apareceu sendo como um outro agora. Agora era o enviado de Deus, o Messias. Não que não tivesse sido antes preparado, anunciado, esperado, mas agora a própria voz de Deus nos céus dizia: Este é o meu Filho. E dado conhecimento a todos dali. João tinha notado, era a expectativa de João e a missão de João, como Alex nos falou. Os profetas anteriormente haviam anunciado que isso aconteceria, que o Messias iria vir. E nesse momento histórico marcante, dava-se início à missão de Jesus. O seu ministério começava a contar. E daquele momento em diante, os ponteiros ou os grãos da ampulheta iam se acabando para o cumprimento das Escrituras. Jesus estava vivendo seus últimos dias aqui na terra, como homem. O Messias, consagrado a Deus, e agora oficialmente aprovado, com o selo, o Espírito Santo, testificando, atuando, direcionando o nosso Senhor Jesus Cristo. Oficialmente, plenamente aprovado por Deus. Todos os justos requisitos de Deus para o Messias foram plenamente cumpridos no nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltou nada. Era Ele. E agora começava a sua ação neste mundo. Havia sido Deus e se esvaziou dessa forma, deixando de ser criador para vir a ser criatura. E ainda mais abaixo de criatura, vindo a ser um servo meu e seu,
Não tem como comparar, nem fazer paralelo a isso. Eu poderia até desafiá-los a pensar como se nós deixássemos de ser humanos e virássemos um cachorro. Mas ainda ia ser leviana essa comparação, porque ainda assim seríamos criatura sendo criatura. O nosso Deus deixou de ser criador para sentir o que é ser criatura. Sentir na pele, se esvaziando. E não só como criatura, mas um servo, completamente obediente e dedicado. Ungido pelo Espírito Santo, aprovado por Deus, dado testemunho pelos profetas, por João e agora pelo próprio Senhor, quando disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Começava a mudança definitiva da relação entre homem e Deus. Iria começar agora um período grandioso, em que as portas iriam se enlarguecer para buscar e salvar o perdido, em que eu e você poderíamos vislumbrar a esperança, renovo, salvação. Ele de fato havia chegado e começava agora o seu ministério. Antes, simplesmente um carpinteiro, filho de um carpinteiro, chamado José. Lucas até observa, ao descrever a sua procedência genealógica. Versículo 23, ele disse: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava filho de José. Era como se sabe ou como se pensava filho de José. Mas agora, revelado, filho de Deus, ungido por nosso Senhor, revelado a nós agora. Mas depois do batismo no Jordão, todos começam a admirá-lo agora. Já não é só um carpinteiro, o filho de José. Começam todos a admirar sua sabedoria, sua doutrina, que jorrava daqueles lábios puros, cheio de graça e de sabedoria e de bondade. Que os fariseus até ficavam: quem é este que fala? Ou os soldados diziam: não podemos prendê-lo, porque ele fala como quem tem autoridade, não como os outros, mas da sua boca sai autoridade, porque era a boca de nosso Deus. As mesmas palavras, a mesma expressão que havia sido dita ou jorrada do nosso Senhor quando criou este universo, falava agora aos nossos ouvidos, falava aos ouvidos daquelas pessoas tão carentes e sedentas para escutar o Messias, que jazia nas trevas e agora via a luz, e a luz veio ao mundo. O mesmo Lucas escreve: Então Jesus, pelo poder do Espírito, voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou a toda a região. Ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. E Marcos ainda dá uma ênfase dizendo: eles ficavam impressionados com os seus ensinos, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ungido com o Espírito Santo e poder. Poder até sobre a natureza, quando como ele acalma o vento, a tempestade e faz cessar. Poder sobre a matéria, quando faz multiplicar pães e peixes aos olhos de todos. Poder sobre a vida, quando ressuscita Lázaro. Poder sobre as enfermidades, quando curava cegos, mudos, coxos e paralíticos. Poder sobre os demônios, quando expulsavam eles das pessoas. Poder sobre os anjos nos céus, quando disse a Pedro: você não sabe que se eu quisesse mandaria uma legião de anjos para me salvar, quando Pedro cortou a orelha do Malco. Poder sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a matéria, sobre os demônios. Poder sobre o pecado, quando dizia: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Ungido com o Espírito Santo e com poder. E não só os homens viam Jesus diferentemente. O demônio, tão astuto que é,
reparou quando ele mergulhou no deserto, enviado pelo Espírito Santo. E lá jejuou 40 dias e 40 noites. E o demônio, meio que dizendo quem é este, arrisca a dizer ou se insinuar: se és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Se és o Filho de Deus. Mas dali foi revelado que ele era ao demônio. Não só ao demônio, mas todas as pessoas. Para nós hoje também, sem sombra de dúvida. Se era alguma dúvida ainda, a partir do batismo, voltando do deserto, não tinha mais dúvida. O Messias havia chegado, ungido, autorizado por Deus, para mim e para você, com poder sobre todas as coisas. Depois, para o demônio, a dúvida se torna certeza. Na sinagoga, em Cafarnaum, o demônio fala por meio de um possesso. Em Marcos 1, 24. Que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Eu sei que tu és o Santo de Deus. E por várias outras vezes, quando pessoas possessas vêm a Cristo, gritam em reconhecimento e em temor, em terror, diante de Jesus, o ungido de Deus, com o Espírito Santo e com poder. E no começo do ministério, Jesus manda não dizer isso ou calar, mas logo a revelação continua. E o mesmo Lucas relata mais além, Lucas 4, 21. Demônios também saíam de um grande número gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus, ungido com o Espírito Santo de Deus, com poder, sobre a natureza, sobre a matéria, sobre as enfermidades, sobre a vida, sobre o pecado. Mas o que eu quero frisar é o tipo de poder que quero que você leve para casa hoje, do qual Jesus tem. Poder que Ele quer ter é sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. O poder de Jesus sobre a natureza, sobre as enfermidades, sobre a matéria, sobre os demônios, é só para que você e eu reconheça quem Ele é, para que Ele tenha poder sobre o meu, sobre o seu coração, sobre as nossas vidas, e haja diferença no nosso comportamento, no nosso procedimento, no nosso pensar. Esse Jesus, anunciado pelos profetas, por João, pelo próprio Deus no momento do batismo, ungido com o Espírito Santo, quer ter poder sobre a minha e a sua vida e ser Senhor completamente de cada um de nós. Que houve com Jesus? Que fulgor resplandecia dele? Em sua divindade oculta, ele era o mesmo, o Verbo oculto, encarnado do homem que todos viam. Mas queria ser revelado com poder para nós. E tudo aconteceu rapidamente. Sua fama se espalhou pela Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam, em toda espécie de doenças e demônios e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões os seguiam, vinda das regiões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e além do Jordão, como descreve Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25. Certamente Jesus não tinha o rosto resplandecente de Moisés quando desceu do Monte Sinai, mas sua humanidade era agora sobrenaturalmente manifesta aos retos, aos pobres, aos humildes. João disse do Verbo que antes de se encarnar, que o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todos. Esta luz ficou oculta na humanidade de Jesus até os 30 anos, mas agora resplandecia a todos.
A partir de então, Jesus começou a proclamar: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 16 e 17. Antes era somente Jesus, mas agora o Cristo, isto é, o ungido de Deus, com o Espírito Santo e com poder. Abram, por favor, em João capítulo 20, versículo 24. João capítulo 20, versículo 24. Mas o poder que ele quer ter é sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações, sobre quem você é. Ele quer ser o seu Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, com os discípulos, quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Nosso Senhor Jesus, ungido com o Espírito Santo e poder, quer ter poder sobre a nossa vida, quer ser o nosso Senhor e o nosso Deus, fazer a diferença neste mundo através de nós. Por volta da década de 50, o estilo de evangelho pregado no Brasil pelos primeiros missionários, digamos, evangélicos, era um evangelho, digamos, anticatólico. A América Latina predominantemente era católica. E quando chegaram aqui esses missionários evangélicos, até a década de 50, pregava basicamente um evangelho anticatólico. Era um evangelho do tipo: só Jesus salva, Maria não salva, os santos não salvam, o Papa não é que ele não erre, ele vai errar. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Contra a idolatria, contra as coisas, contra os erros católicos. Por ser predominantemente católico, o evangelho era basicamente atacar os católicos. Não estou criticando, mas descrevendo pelo que eu li e vi na história. E as décadas passaram, e as décadas seguintes, o que veio foi um estilo do evangelho das ofertas. Quer ter paz, quer ter felicidade, quer ir para o céu, quer se salvar do inferno, estar aqui o evangelho. Seria como o evangelho da graça mal entendida. É como se te dissesse assim: tenha pena de Cristo, deixe ele entrar na sua vida. O desafio é resgatar o que consiste verdadeiramente o poder de Cristo sobre as nossas vidas, ou o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Para que ele não continue a ser apresentado só como Salvador, e é importante apresentá-lo como Salvador, mas não só como Salvador, mas como Senhor. Senhor. Excepcionalmente com a condição de Senhor, revestido com todo poder e glória, outorgada por Deus Pai, que é devido ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus fez Jesus como Senhor e Cristo. O nome Jesus é um nome comum, Messias é um nome profético, mas Senhor é Kyrios, dono, amo, mestre. E o Império Romano usava de duas maneiras esse Kyrios.
de maneira mais comum, era o dono de escravos. E o escravo tinha um senhor, tinha um dono. Nas cartas, se os escravos fossem arremeter para alguém, ou fossem os que levavam as cartas, começava logo em cima, fulano de tal, escravo do seu Cúrios, e o nome do seu Cúrios. Mas de maneira absoluta, os romanos usavam o Quírios para descrever os Césares. E os Césares eram os senhores, o Quírios. Durante muito tempo, quando um romano vinha e encontrava outro romano, saudava: César é o Quírios. E o outro do outro lado respondia: César é o Quírios. César é o Senhor. Mas quando encontravam cristãos na rua e um romano cumprimentava: César é o Quírios. E o cristão respondia de volta: Jesus é o Quírios. Aí tinha problema. Se dissesse Jesus é o Messias no Império Romano, inicialmente não tinha problema. Parecia ser uma religião vertente do judaísmo. Mas agora vinha brotando pessoas que tinham um outro senhor, um outro dono, que respondia a uma outra pessoa, uma outra autoridade por sobre elas. E muitos foram mortos, martirizados, porque não tiveram medo de proclamar Jesus como o seu Quírios, como o seu Senhor. Nas pregações, enfatizamos que Jesus é o Messias, mas também devemos enfatizar que Ele é o Senhor, poderoso. E enquanto lias para pregar, vi que muitas vezes os apóstolos anunciavam Jesus dessa maneira. Paulo, por muitas vezes, dizia: Paulo, servo de Cristo, ou de Jesus. Paulo, escravo de Jesus. Em todas as cartas, Paulo fala somente 3 vezes de Cristo como Salvador. Tito 1,4, Tito 2,3, Tito 3,6. Em algumas outras ocasiões em que aparece o termo Salvador, Paulo escreve e se relaciona a Deus Pai. No entanto, usa a palavra Quírios, Senhor, mais de 300 vezes nas suas cartas, falando sobre Jesus, o nosso dono. Vim com os irmãos da Paraíba. É muito difícil para alguns virem até aqui. Mas como eu sou abençoado de andar com eles no avião. Alguns vieram a primeira vez. Não reclamam, não murmuram, não se cansam. Vieram de longe. Nós não comemos ontem, não tomamos café, nem almoçamos. Jantamos quando chegamos em Campinas. Um dos irmãos foi comprar uma coxinha e disse: eu vou comprar essa coxinha. E era R$3 a coxinha no aeroporto. Ele deu 5, disse: eu vou comprar uma coxinha e o troco vou tomar um todinho. Deu o dinheiro, chegou lá na ficha e disse: eu quero uma coxinha. A mulher disse: R$3. Ele disse: e o todinho? 5. Não, não tem meu troco. Pegou a coxinha desse tamanho, olhou para o irmão que estava do lado dele e começou a partir para dividir. O irmão com pena disse: não, pode comer toda. Eles falam o idioma dos céus, esses irmãos. Chegando em Campinas, procurando lugar para dormir, para vir aqui, um irmão começou a abrir a bagagem, tirar coisas de dentro. E tirou umas coisas estranhas. Tirou uma lata de cera de polimento desse tamanho. E outra de cera de carro. E disse para mim: não, é porque foi difícil chegar aqui, as coisas estão difíceis. E se eu vou ficar olhando o carro dos irmãos, se tiver algum carro assim que está com pouco brilho, eu me ofereço para dar um polimento, para tentar ganhar um pouquinho, para eu poder voltar para casa. Mas veio para cá. Veio para cá. E ontem à noite, a gente falando: a gente está cansado. A gente está meio tão cansado. E o irmão disse: glórias a Deus por estarmos aqui. Porque os discípulos de Cristo serão conhecidos pelo seu amor. E que oportunidade a gente tem de amar. Já cortou a conversa e já começou a falar de coisas espirituais. Eles falam o hino, o idioma dos céus, cujo Senhor é nosso Deus. Estava começando com o Francinaldo, o irmão que veio conosco, e trabalhava na construção civil, e em um edifício que ele trabalhava, um pouco depois do almoço, 12h30, trabalhando, ele saiu um pouco do grupo dos funcionários e foi andando
entre um edifício e outro, que tem um vão no meio. E lá em cima, no 7º andar, tinha uma caixa térmica, não de isopor, daquelas de plástico dura, que você fecha com uma tampa, que guarda frutas e conserva o calor. Pesada e dura, no 7º andar. Alguém, por negligência, colocou lá e, por displicência, bateu e ela despencou lá de cima. Tinha uma janela no 2º andar aberta, ela bateu, amorteceu um pouco a queda e bateu na cabeça dele, ele desmaiou. Ele não estava com capacete. Ele desmaiou, sentiu a nuca endurecer, sangrando pela boca, sem conseguir falar e trêmulo. Chamaram ajuda, chamaram o SAMU e bombeiros, vieram os dois, amarraram ele numa maca e ele pensava, meu Deus, será que eu vou morrer agora? E depois ele disse que sentiu uma paz e disse, não, eu ainda tenho tanto tempo para falar de Cristo. E no hospital recebeu todos os medicamentos e tudo, e graças a Deus, depois de fazer tomografia, viu que não tinha nada, foi para casa e o dono do apartamento foi visitá-lo no hospital. Depois foi visitar ele em casa. Veio lá levando R$200 para indenizar ele. No prédio, os funcionários queriam lixar, quebrar tudo no prédio, mandando ele processar esse casal. Em casa, ainda sofrendo por conta da pancada, Francinaldo disse, não precisa não. Deixa eu fazer uma coisa para o senhor. O senhor gostaria de ir para uma reunião de casais que vai ter? E os convidou para a reunião de casais e eles foram. Quem tem o Senhor como dono da sua vida, tem toda a vida modificada. Ele é Senhor sobre a natureza, sobre a matéria, sobre os demônios, sobre os anjos. É Senhor sobre o pecado, mas Ele quer ser Senhor do seu coração, da sua vida. Ele foi ungido, autorizado, identificado por Deus para isso. Para modificar o nosso coração, o nosso comportamento, para levarmos a bandeira dele aonde estivermos, pois com isso saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus é Senhor e quer ser Senhor da sua vida. E não há alternativa depois que tem Jesus como seu Senhor. Se vem alguém na sua casa instalar a TV a cabo e diz, se você quiser eu posso liberar aqueles canais. Você não tem o que escolher. A decisão já foi tomada se você tem Jesus como seu Senhor. Jesus já tomou por você. Você não tem nem que se preocupar. Alguém já tomou a decisão por você sobre isso. E a decisão foi não. Só devolva a decisão que já foi tomada pelo seu Senhor. É confortável ter Deus como seu Senhor. Porque Ele já organiza tudo para você. Você só tem que repetir o que Ele te fala. Se algum patrão tem empregados e tem a possibilidade de subornar ou de não declarar todo o imposto, a decisão já foi tomada se você tem Jesus como seu Senhor. Ele já tomou por você. Você simplesmente tem que repeti-la às pessoas. Jesus quer ser Senhor do seu tempo. Eu vi pessoas aqui apertadas, com trabalhos em casa, mas mesmo assim vieram. De novo eu vou usar os irmãos da Paraíba que vieram comigo, um deles está com a mão toda preta. E eu disse, o que foi isso? Ele disse, não, eu pintei um chassi de caminhão para ganhar dinheiro para vir para cá. E aí eu fiquei pensando, ou eu lavo meia hora as minhas mãos com thinner, ou eu vou fazer 2 visitas. Eu fui fazer 2 visitas. Ele quer ser Senhor do seu tempo. Que o seu tempo seja dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ser Senhor dos seus bens. De tudo que você tem, na verdade é dele. Ele quer usar para glorificar e mostrar às outras pessoas que ele é o Senhor. Ele quer ser Senhor do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, daqueles que você ama. O nosso Senhor, ungido com o Espírito Santo e poder, quer ter poder sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua vontade, sobre o seu tempo, sobre os seus bens, sobre o seu lar. Ele quer modificar quem você é, para declarar isto às pessoas. Não virá uma voz do céu, como veio no batismo de Jesus, dizendo, este é meu filho amado. A voz às pessoas virão de vocês, do Senhor que é dono das suas vidas e anunciará a estas pessoas nosso Senhor Jesus Cristo, ungido com o Espírito Santo e poder sobre os corações. Que Jesus seja o nosso Senhor e abençoe vocês. Todos os dias da minha vida.